Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade à nossa aula de dissolução da sociedade conjugal. Lembrando que até o presente momento nós debatemos aí acerca da emenda 66 do ano de 2010 e a modificação que ocorreu no artigo 226, parágrafo 6º da nossa Constituição, da nossa Bíblia Política. O que acontece? A supressão da separação trouxe aquela discussão se separação continua existindo ou se separação deixou de existir. Para uma primeira corrente, a corrente dos constitucionalistas, separação deixou de existir com base em 3 argumentos, que seria a ideia de uma relação de verticalidade de poder, ou seja, tem a força normativa. Segundo argumento, uma inconstitucionalidade superveniente. E terceiro argumento, o princípio da máxima eficiência, máxima eficácia. Em contrapartida, na segunda corrente, que é a prevalecente dos tribunais, a separação continua existindo, também com base em 3 argumentos. Lembrando que é como se fosse uma norma de eficácia limitada, que o CPC de 2015 continua trabalhando sobre o assunto, e lembrando também, obviamente, que todos os prazos, eles levam em consideração uma interpretação do bem comum, que se encontra lá na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei que é lex legum, uma norma sobre direito. Bem, dito isso, feita a revisão do bloco passado, o que nós queremos falar? A partir de agora, eu quero trabalhar com vocês sobre o Instituto da Separação. Então, vamos lá, puxar um tópico novo, separação. Gente, primeiro detalhe, o que é a separação? Notem que separação começa com a consoante S. E por que você fala disso? Porque separação ela acaba com a sociedade conjugal. Em outras palavras, separação, gente, ela anteriormente era chamada de desquite. Faz até mais sentido se nós pensarmos no desquite e entendermos a separação. Como assim, prof? Eu entendo. O que acontece? Quando uma pessoa se casa, ela tem, de acordo com o artigo 1566 do Código Civil, alguns deveres, algumas obrigações. E lá se encontra dever de fidelidade recíproca, dever, na verdade, de vida, que a gente fala de coabitação, a mútua assistência, vida que segue, sustento, guarda, educação. E o dever mais importante de todos, que é o dever de respeito. Tudo bem, isso está no 1566. O que fala a separação? Gente, separação, ela fala, ou seja, ela substitui no desquite, diz que as pessoas não precisam mais cumprir os deveres do casamento. Então é justamente isso, não precisa mais estar quite, porque se eu cumpro com esses deveres, eu estou quite. Em outras palavras, pode ser Maria Mendonça, pode rolar infiel, Ou seja, não precisa mais do dever de fidelidade recíproca. É essa ideação que a gente cunha com a separação. Ela rompe os deveres do matrimônio. Ela acaba, ela extirpa, então, com a obrigação que todos os cônjuges têm. Ocorre, entretanto, que ela não acaba com o vínculo que é do matrimônio. Ela não acaba com o vínculo, ela acaba com a sociedade, com os deveres. Tudo bem? Dito isso, e notem, essa é a diferença de separação e divórcio. O divórcio ele rompe com o vínculo, tudo bem? Vamos lá. Dentro disso, quero falar com vocês, a partir de agora, das espécies. Quais são as espécies de separação? E eu já antecipo para vocês que nós veremos a separação em 3 espécies. 3 blocos. Fica mais fácil, fica mais easy, fica piece of cake, Primeiro dele, porque 3 é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro deles é justamente a conhecida separação consensual, amigável. Em outras palavras, se as partes elas estão de comum acordo, elas conseguem se separar? Conseguem, Ou seja, elas poderiam muito bem, obviamente, inclusive em cartório. Notem que esse ato de ir em cartório para realizar a separação, ela só veio a ser cunhada, trazida no ano de 2007 pela Lei 11.441, salvo engano, Ou seja, 11.441, ela torna essa separação consensual numa separação administrativa. As partes estão de acordo, elas estão fofas. Só que a gente não pode esquecer que toda separação, ela traz em seu cerne, em seu âmago, em seu bojo, o que, gente? Ela traz um prazo. Então a gente brinca. Essa separação era chamada separação do crossfiteiro. Por quê? Porque o casamento estava um lixo, estava péssimo. E o código fala assim, só mais um ano, só mais um ano. Em outras palavras, eles tinham que aguentar pelo menos um ano juntos para sim pleitearem essa separação consensual. Justamente por isso que o divórcio, de certa forma, torna as coisas muito mais simples. Poxa, você vai lá e faz o divórcio direto, não precisa guardar esse prazo, tá? Isso, se eu não me engano, salvo engano, está no artigo 1574 do Código Civil. Bem, dito isso, vamos para as outras 2 formas de separação. Outra forma de separação é a chamada separação objetiva. Se nós temos a objetiva, significa que em contrapartida também teremos a subjetiva. Tudo bem, é essa a ideia. Então a gente tem a separação objetiva e temos por demais a separação subjetiva. Vamos lá. O que você quer falar sobre separação objetiva? Primeiro detalhe, gente.
Separação objetiva e a subjetiva se encontram nos artigos 1572. Acontece que a subjetiva ela está no caput, enquanto a objetiva ela está cunhada nos parágrafos 1º e 2º. Então, objetiva, parágrafos 1º e 2º, subjetiva, caput do 1572. Até aí, tudo tranquilo, até aí sem grandes entraves. O que é importante dizer aqui dentro? Gente, notem, toda vez que eu falo de direito penal, por que você está falando de direito penal? Lembre-se sempre, vigora o princípio da responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que no direito penal, para que eu puna alguém, eu preciso da demonstração de dolo ou de culpa. Aqui é a mesma ideia. Então, em outras palavras, na separação subjetiva, nós vamos discutir a culpa. E acabou. A gente discute a culpa. Só que tem um detalhe. Hoje, os doutrinadores mais atuais, eles vão dizer que a culpa não deve ser discutida, porque, na verdade, a culpa ela traz um peso, o direito civil novo é o direito do amor. E até aí, tudo bem, estou de acordo, tá? Mas essa é justamente a ideação. Separação subjetiva, tem da discussão acerca de culpa. Enquanto separação objetiva, nós não precisamos mais fazer essa discussão de dolo ou culpa. Em outras palavras, a separação, o término acontece por uma ou outra razão. São 2 parágrafos, parágrafo 1º e 2º. E dentro dessas formas de separação objetiva, nós daremos nomes específicos. Então vamos falar justamente dela. Vamos lá. Separação objetiva. A primeira forma de separação objetiva, ela está no parágrafo 1º, ela recebe o nome de separação falência. Então, a primeira forma de separação objetiva, sem discussão de culpa, é a chamada separação falência. Separação falência. Gente, lembrem-se sempre da falência, né? Lemos em 1101 do ano de 2005. O que é a falência? É a morte da pessoa jurídica. Por que essa separação se chama separação falência? Porque nessa separação, gente, nós temos a ruptura da vida em comum. Em outras palavras, o casamento acabou. Acabou de vez. E notem, de vez, em outras palavras, tem a ruptura da vida em comum e a inviabilidade da volta. Não tem o retorno. Não rola, Fábio Júnior. Não tem mais volta. Vem viver outra vez. Acabou. Já era. Aí já era Charlie Brown. Aí já era Jorge Mateus. Tudo bem? É essa ideação dentro da chamada separação falência. Acabou o relacionamento. Vamos dar um exemplo aí. Brad Pitt e Angelina Jolie. Foi um exemplo que eu quis dizer porque eu achei que é um exemplo muito empolgante. Tudo bem? Leve, leve. Segunda forma de separação objetiva que eu quero trazer para vocês é a separação remédio. E por que o nome é justamente separação remédio? Separação remédio, gente, porque aqui... e só um detalhe. Qual que é o prazo da separação objetiva na modalidade falência? Porque eu falei que toda separação tem um prazo. Aqui, para que ocorra a separação falência, precisamos de 1 ano. Show de bola? Vamos então para a separação remédio. O que acontece na separação remédio? Na separação remédio, gente, a pessoa se casou. Tudo bem. Só que depois que a pessoa se casa, o outro cônjuge, ele tem uma doença mental incurável. Uma doença mental incurável. Em outras palavras, ele vira tipo Toninho da Lua. Você não é Rotinha. Ele vira tipo Jamanta. Jamanta não morreu. Então tem uma doença incurável. Depois do casamento, surge a doença incurável. A pessoa tem que ficar pelo menos 2 anos com o sujeito que está piradinho. Que loucura, prof. Literalmente, loucura, né? E daí, Luciano Huck? E daí, qual que é o problema? O problema era o seguinte: as pessoas não tinham, na verdade, a finalidade de aguardar esse período. Imagina, 2 anos depois que surge uma doença incurável. Então, eles traziam testemunhas. Porque a ideia da separação, lembra-se, o divórcio podia ser um divórcio direto e um divórcio indireto. Divórcio indireto precisava de uma separação judicial, que essa separação judicial precisava de 2 anos, porque essa é remédio, né? E aguardava mais 1 ano para poder se transformar em divórcio. Gente, a pessoa então, nessa hipótese, tinha que aguardar 3 anos para poder se divorciar indiretamente. O que elas faziam? Elas mentiam para o juiz. Elas chegavam assim: gente, você não sabe, eu estou morando fora há muito tempo. E chamavam testemunhas nessa mesma proposta, nessa mesma vibe. Para, obviamente, enganar, ludibriar o juiz. E o juiz também sabia. Justamente por isso que houve a supressão no artigo 226, parágrafo 6º, viabilizando o divórcio direto. Para que, obviamente, né, não precisassem mais desses subterfúgios, né, desses mecanismos. De qualquer forma, o que é interessante falar? É interessante falar que o artigo 1557
salvo engano, inciso 5, né, do Código Civil, ele franqueia a possibilidade de uma anulação se a doença ela for anterior ao casamento. Então, se eu tenho uma doença mental antes do casamento, eu posso anular o casamento, mas desde que eu case de boa fé, sem a ciência dessa loucura, sem, na verdade, a cognição que o indivíduo está piradinho. Tudo bem? Dito isso, então, nós terminamos as formas de separação ou objetiva, onde não havia culpa. Lembrando falência e lembrando remédio. E separação subjetiva. Separação subjetiva é aquela em que há culpa. Em outras palavras, rola Marília Mendonça, infiel, rola, por exemplo, Mr. Catra, adultério, né? Então nós temos a culpa de um dos cônjuges. E juntamente com a culpa surgia a sanção. Por isso que nós tínhamos também a nomenclatura denominada de separação-sanção. Em outras palavras, nós tínhamos 3 sanções que surgiam para aqueles indivíduos que traíam. Quais eram essas sanções? Que hoje nós veremos. Grande parte delas nem existe mais. Mas quais eram as sanções? Primeiro, perdia a guarda dos filhos, tudo bem? Segundo, tinha a necessidade da retirada do sobrenome. E terceiro, também não tinha direito aos alimentos. Então eram essas 3 aí as sanções existentes quando a pessoa traía. Lembrando, porque 3 é mágico. Dito isso, terminamos com vocês o conceito de separação. E no próximo bloco eu quero falar alguns detalhes, alguns apontamentos dentro do divórcio. Desde já, um forte abraço e excelente, estudo para todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.